Duas guerras que estão mudando a geopolítica do século XXI e eleições que aumentaram a força da direita na América do Sul. Neste programa especial, vamos analisar 3 grandes fatos que marcaram o ano de 2023. 7 de outubro de 2023 não foi apenas um dia em que Israel foi surpreendido pelo terrorismo. A ação do Hamas, além de chocar o mundo, provocou uma resposta de fogo e fúria à faixa de Gaza. No meio do conflito, civis que morreram na casa das dezenas de milhares. A guerra superou o fronte de batalha. O conflito também está sendo travado no campo da geopolítica e deve mexer com o equilíbrio de forças no Oriente Médio. Um antigo conflito ganhou um novo e triste capítulo no segundo semestre deste ano. Israel prometeu aniquilar o Hamas após militares do grupo invadirem o território do país em 7 de outubro. Os combatentes islâmicos atravessaram a fronteira a partir da faixa de Gaza e deixaram, segundo autoridades israelenses, 1.200 mortos, além de levar 240 pessoas sequestradas para o enclave. Entre as vítimas, 3 brasileiros que participavam de um festival de música eletrônica foram assassinados. Logo na primeira semana de guerra, autoridades israelenses cortaram o fornecimento de água, comida, medicamentos e eletricidade para o território palestino, um cerco total, criticado por ONGs de direitos humanos e pela ONU. Líderes globais viajaram até Tel Aviv para manifestar apoio ao direito de autodefesa israelense, como o presidente americano Joe Biden, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e o chanceler alemão Olaf Scholz. Mas muitos também sinalizaram a importância de se respeitar direito internacional. Foram 2 semanas completas até os primeiros caminhões com ajuda humanitária entrarem a partir do Egito, pela passagem de Rafah, único posto de fronteira que não é controlado por Israel. Após 20 dias de bombardeios diários contra a faixa de Gaza, que atingiram escolas administradas pela ONU, hospitais, mesquitas e campos de refugiados, o exército israelense iniciou uma operação terrestre. Militares divulgaram vídeos em que mostram túneis subterrâneos que seriam usados pelo Hamas, depósito de armas e laboratórios de fabricação de mísseis. Segundo Israel, o subsolo de mesquitas e de hospitais, como o Al-Shifa, maior centro médico de Gaza, seriam postos de comando do movimento islamita. O Ministério da Saúde do Hamas contabilizava quase 15 mil mortos em 7 semanas de conflito, enquanto a ONU indicava mais de 2/3 dos 2,4 milhões de habitantes deslocados. Mais de 1 mês e meio depois do início da guerra, uma trégua foi alcançada entre as partes. O texto determinava a soltura de pelo menos 50 pessoas sequestradas, mulheres e crianças, em troca da libertação de 150 palestinos prisioneiros em Israel. Inicialmente prevista para 4 dias, a trégua foi estendida dentro de um dispositivo que, para cada 10 reféns adicionais libertados, haveria um dia extra de trégua. A evolução do conflito entre Israel e Hamas para uma possível guerra regional com outros países envolvidos não se concretizou, apesar da hostilidade pontual, como bombardeios entre Israel e facções que ocupam o sul do Líbano e tensões com os rebeldes Houthis do Iêmen. O professor de Relações Internacionais da ESPM e acadêmico dedicado às análises de segurança internacional, Gunther Ruditz, explica como a mais recente guerra no mundo mexeu com o tabuleiro da geopolítica. Para Benjamin Netanyahu, realmente o futuro dele está muito em jogo. Não o futuro só político dele, o futuro político dele está com os dias contados. Quando a guerra acabar,
vai começar uma investigação sobre o que deu errado. Já existem indicadores de que antigos eleitores que vinham apoiando o primeiro-ministro e seus partidos de extrema-direita não apoiam mais. O abalo foi muito profundo na sociedade israelense. A frase "eu perdi a confiança nas forças de defesa de Israel", isso é muito sério para a sociedade israelense. Então, por isso que o futuro político dele está contado e, consequentemente, como isso vai impactar direta e indiretamente nos processos jurídicos, é consequência. Definitivamente, isso abala a região, no sentido de que se uma normalização das relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita estava na esquina, tudo indicava, por alguns comentários de diplomatas israelenses, dizendo que aguardem janeiro, não vai acontecer em janeiro, e nem sabemos direito se vai acontecer. Tá? Os outros governos que já têm relações diplomáticas com Israel, como Bahrein, Emirados Árabes Unidos, estão sofrendo pressões muito grandes das suas populações para romperem essas relações. Como, por exemplo, Bahrein. A gente não pode esquecer que Bahrein, a maioria da população é xiita e a família real é sunita, e por isso mesmo uma tensão que já vem de mais de década, e que essa guerra retomou essa crise interna de legitimidade da família real. Também acho que não vai haver esse rompimento. Mas, consequentemente, aquela negociação que a Arábia Saudita vinha fazendo com os Estados Unidos para conseguir uma aliança militar com os Estados Unidos em troca do reconhecimento de Israel, também fica adiada por tempo indeterminado. É um presidente enfraquecido, é um presidente que com isso está tendo dificuldades para conseguir manter seus apoios a alguns países, especialmente em relação à Ucrânia, e que vê por isso mesmo essa relação com Israel, ele não poder desviar nem um pouco desse apoio praticamente incondicional. E ao dar esse apoio praticamente incondicional, a imagem dos Estados Unidos, que vinha tendo uma leve melhora junto à população muçulmana do mundo inteiro, mas em especial do Oriente Médio, que já tinham começado a deixar para trás toda a imagem negativa da guerra ao terror, da invasão do Iraque, a prisão e as cenas lá da prisão de Abu Ghraib, com esse apoio praticamente incondicional, a imagem dos Estados Unidos e do Ocidente realmente sofreu um abalo muito grande. Por isso que você tem aí a chance da China e da Rússia aumentarem a sua influência na região, em detrimento dessa quase inconteste presença americana na região. Não é que eles vão deixar de estar lá, porque para garantir a Arábia Saudita, do ponto de vista da segurança, só mesmo os Estados Unidos. A China não tem ainda essa capacidade militar, mas diplomática, economicamente, você começa a ter esse enfraquecimento americano na região, o que reforça a postura do Irã, Rússia, China, e aí só reforça essa possibilidade de uma instabilidade maior no Oriente Médio. Se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tiver a resposta para essa pergunta, eu já ficaria feliz, porque eu não vejo uma certeza absoluta no governo do que eles vão efetivamente fazer com Gaza depois dessa guerra. Eles só têm uma certeza: Hamas voltar a controlar Gaza como controlava antes, eles não aceitam. Agora, o que significa isso? Significa que vão apoiar uma autoridade palestina que está sem legitimidade praticamente junto à população da própria Cisjordânia. A popularidade do Hamas com essa guerra cresceu muito entre os palestinos da Cisjordânia. É uma autoridade palestina que praticamente não tem força militar nenhuma.
ou se vão realmente conseguir costurar via Estados Unidos uma força de paz dos países muçulmanos ali em Gaza para que o Hamas não volte, a gente não sabe. Realmente, essa é a pergunta mais importante e a mais difícil do que se pode esperar para a região. Outra dúvida que atormenta principalmente os israelenses é a capacidade do governo de Netanyahu conseguir a liberação de todos os reféns. Muitos têm ligação direta com as forças de defesa de Israel e são tratados pelo inimigo como importante moeda de troca. Um capítulo importantíssimo da guerra que vai ser levado para 2024. O presidente da Ucrânia faz o que pode para se manter no radar das lideranças mundiais. Ele foi à posse de Javier Milei na Argentina e conseguiu uma brecha na agenda do presidente americano Joe Biden para uma reunião de última hora. A guerra dele contra a Rússia está perdendo apoio e sem financiamento, a vitória de Vladimir Putin fica cada vez mais iminente. A guerra no Oriente Médio ligou o sinal de alerta na Ucrânia. O conflito iniciado pela invasão da Rússia está perto de completar 2 anos. Em 2023, potências ocidentais forneceram ao presidente Volodymyr Zelensky equipamentos fundamentais para conter o avanço do inimigo, como caças F-16, tanque Abrams e Leopard, além de munições de fragmentação e urânio empobrecido. Só que questões internas dos países aliados à Ucrânia foram esvaziando o apoio. Apesar da ajuda militar, a contraofensiva ucraniana de meados deste ano fracassou diante da solidez das linhas de defesa russas. O principal comando militar da Ucrânia já admitiu que os combates chegaram a um impasse. À medida que o inverno fica mais gelado, Kiev teme uma nova campanha massiva de bombardeios russos contra infraestruturas energéticas, uma situação semelhante a dezembro de 2022, quando milhões de pessoas ficaram sem eletricidade em meio a uma onda de frio. A guerra entre Rússia e Ucrânia vive um momento de estagnação, meses depois da morte do líder do grupo Wagner em um acidente aéreo controverso, que ocorreu justamente depois de uma rebelião frustrada liderada por ele contra o Kremlin. Ângelo Segrilo, professor de História Contemporânea da USP e especialista em Rússia, conversou com o Jovem Pan Internacional e traçou um panorama dos principais movimentos de Vladimir Putin ao longo de 2023, dentro e fora do campo de batalha. A dinâmica de 2023 foi bem diferente da 2022, né? 2022, de uma certa maneira, após a surpresa do ataque inicial, foi, de maneira geral, favorável à Ucrânia, né? Porque a Rússia inicialmente tentou tomar a Ucrânia totalmente, inclusive a capital Kiev, não conseguiu aquilo no início, né? E depois a Ucrânia, apesar de não ter conseguido tomar a capital Kiev, a Rússia conseguiu dominar algumas das regiões. Mas mesmo assim, em 2022 ainda houve uma contraofensiva da Ucrânia, em que até o final do ano eles retomaram várias regiões e cidades importantes, como Kherson e outras. Então, com aquela ajuda maciça do Ocidente, 2022 foi um ano favorável à Ucrânia depois do ataque inicial. Agora, em 2023, isso mudou um pouco. Primeiro, porque a Rússia conseguiu resistir economicamente. Muitos achavam que com as sanções a Rússia estaria ajoelhada economicamente. Não foi isso que aconteceu, né? A Rússia, apesar das dificuldades, está se adaptando bem economicamente, de uma certa maneira. E a contraofensiva ucraniana em 2023 não levou a grandes ganhos, como em 2022, né? Eles chegaram a fazer uma contraofensiva no verão, tomaram algumas aldeias, mas ficou ali num impasse, né? E o medo que se tem é que isso vire uma guerra de atrito, porque isso é desfavorável à Ucrânia, né? A Rússia tem muito mais recursos para aguentar uma guerra de atrito por longo prazo. Então foram duas dinâmicas bem diferentes, 2022 e 2023. Sim, eu acho que se pode se dizer que, de maneira geral, politicamente, 2023 está sendo um ano favorável ao Putin, principalmente em comparação com 2022, né? A Rússia
se adaptou, principalmente na parte econômica, que foi muito importante, né? Muitos acharam que com as sanções ela iria cair, mas ela não está de joelhos em relação a isso. E alguns acontecimentos políticos foram favoráveis ao Putin. A própria crise no Oriente Médio está desviando o foco da Ucrânia, né? E os Estados Unidos está claramente lá a questão das verbas, né? Eles estão divididos em mandar verbas para a Ucrânia, para Israel. Então, isso aí é um problema. O Putin tem conseguido manter sob controle os seus inimigos internos, vamos dizer assim. O Alexei Navalny está na prisão. E o acontecimento mais sério de 2023, que foi o levante do chefe do Grupo Wagner, né, que é o maior grupo paramilitar de lá, contra o exército da própria Rússia. Isso foi um susto a todos, né, na Rússia, uma ameaça muito grande de dividir o país, e o que o Putin mais ou menos conseguiu controlar rapidamente, né? Em 2 dias ele conseguiu controlar aquilo, e depois o Prigozhin teve aquele acidente, né? Que não sabemos se foi bem um acidente, se foi um atentado. Então ele conseguiu controlar esse levante. Então, assim, de maneira geral, então foi favorável, mas esse tipo de acontecimento, tipo o levante do Grupo Wagner do Prigozhin, mostra que, na verdade, o controle do Putin não é tão total assim. Existem coisas borbulhando subterraneamente que podem irromper a qualquer momento. Realmente, para a Ucrânia, em 2024, há muitas dúvidas em relação a como será o financiamento, né, para a Ucrânia. Primeiro, porque há a perspectiva, de repente, de o Trump ganhar a eleição, né, e o Trump é mais próximo de Putin do que a Ucrânia. E também o fato de que, com a crise no Oriente Médio, os Estados Unidos vão também ter que gastar muito dinheiro com Israel. Então, mesmo que continuem os democratas, haverá uma divisão ali. O financiamento para a Ucrânia provavelmente não vai ser tão farto como no primeiro ano da guerra. Então, a Ucrânia terá problemas de financiamento, provavelmente, mesmo no melhor dos cenários, né? Porque esses diversos fatores podem confluir de diversas direções e provavelmente vão fazer certamente com que o financiamento para a Ucrânia vindo dos Estados Unidos não seja tão farto quanto foi no ano inicial de 2022 da guerra. As recentes eleições presidenciais na Argentina, Equador e Paraguai mudaram o espectro de poder na América do Sul. A recente onda de ascensão dos partidos de esquerda foi freada por uma onda conservadora. E cada um destes novos presidentes chega com um desafio diferente. Javier Milei é o mais recente eleito da lista. Venceu o peronismo com a promessa de tirar a Argentina da pior crise econômica em mais de 3 décadas. Já nos primeiros dias de governo, anunciou cortes de gastos públicos e começou a diminuir o tamanho da máquina do Estado. Na mesma semana em que inaugurou sua gestão, o novo presidente recebeu números atualizados da inflação, quase 161% ao ano. O Equador também elegeu um novo chefe de Estado, Daniel Noboa, 35 anos, herdeiro do empresário mais rico do país. O maior desafio será o narcotráfico. A eleição presidencial foi marcada pelo assassinato de um dos candidatos. Um grupo criminoso assumiu a autoria do crime e ameaçou outros políticos equatorianos. No Paraguai, o Partido Colorado manteve a hegemonia dos conservadores no poder. As promessas de campanha estavam diretamente ligadas aos grandes problemas do país: combate à pobreza, diminuição do trabalho informal e manter uma taxa de desenvolvimento industrial que recupere décadas de atraso. O pesquisador da USP, Pedro Costa Júnior, um estudioso de América Latina, resumiu o novo retrato político da região na qual o Brasil está inserido. Importante entender que a bola agora está com a direita ou a chamada extrema-direita na América Latina. Essa é a primeira coisa a se notar, né? Então, se no começo do século a bola foi para a esquerda, e a extrema esquerda também pode se chamar assim, com a onda rosa, então, quer dizer, isso significa o quê? Significa que naquela onda rosa,
na primeira década, sobretudo do século XXI, a esquerda e a extrema esquerda estavam na ofensiva. Eles tinham o governo, eles tinham a voz e eles tinham a agenda. Então esse conjunto, governo, voz, agenda, dava o protagonismo para a esquerda na América Latina. Agora não. Agora o cenário está dividido em termos de governos. Nós temos governos à direita e governos à esquerda. Do ponto de vista estrutural. Colômbia é esquerda, Brasil é esquerda, Chile é esquerda, alguns mais à esquerda, outros menos à esquerda. E nós temos um conjunto de países à direita. É o caso da Argentina, que ganhou agora, o Equador, que ganhou recentemente, é o caso também de Uruguai, Paraguai, o Paraguai também recentemente. Agora, do ponto de vista de quem está com a agenda e o discurso, ou seja, quem está na ofensiva, quem propõe o jogo, digamos assim, a mão está no jogo da direita. Então, eu acho que esse, quer dizer, é o ponto de vista mais importante para a gente analisar estruturalmente. Então, vamos pegar a Argentina, o caso Milei. Né? O Milei, ele é um fenômeno que extrapola a região. Ele é um fenômeno que, a despeito das proporções e do tamanho da Argentina, que é um país indubitavelmente muito importante para o continente, mas não é um grande player global, um grande ator global. E, no entanto, a Argentina, ela entrou na agenda global. Entrou na agenda global por causa do Milei. O seu discurso chamado, autoproclamado de ultraliberal e de anarcocapitalista, com, digamos, diálogos com a extrema-direita global. Isso é inegável. Então, ao trazer o Zelensky para sua posse, ao cogitar Donald Trump para vir e ter diálogos com a chamada alt-right norte-americana, a nova direita norte-americana, o ex-presidente Bolsonaro estar na sua posse. Então, tudo isso fez com que o Milei ganhasse projeções internacionais. O que o Milei fala hoje tem repercussões nos Estados Unidos, no norte. Tem algumas repercussões, inclusive na Europa, quer dizer, na agenda do norte. Então, isso é importante. A Argentina, através da liderança do Milei, já feita, ele propõe uma agenda, ele propõe um discurso, ele está na ofensiva. Agora, que agenda é essa? Essa agenda não tem novidades do ponto de vista econômico. É a velha agenda, digamos, dos anos 90. É uma agenda muito parecida com, recentemente, o governo Macri, que, inclusive, o Macri vai ter um protagonismo no seu governo, e com o governo Menem, dos anos 90. É a agenda de austeridade. Importante analisar o Paraguai. Importante por quê? Tem a questão do Partido Colorado, que governa o Paraguai há pelo menos meio século, com rara exceção do governo Lugo, que rapidamente também sofreu lá uma queda parlamentar, digamos assim, porque o Partido Colorado, isso é importante dizer, ele tem não só o poder executivo, mas ele também tem o Congresso nas suas mãos. Então a direita no Paraguai ela é muito forte e muito consolidada. Ela tem o Congresso, tem o Senado e a Câmara, mais o poder executivo e, obviamente, o poder judiciário, ele está atrelado a isso. Então, digamos, o Paraguai é um país de direita, ele não está um país de direita, como a Argentina, que é um pêndulo, ou o próprio Equador, em que a disputa pelo poder é muito polarizada. Então, o Paraguai, ou o Brasil, que é muito polarizado, o Paraguai, a questão escapa um pouco. A direita ela é realmente muito forte, muito arraigada, o que se manifesta nessa hegemonia do Partido Colorado. Então, há uma hegemonia, não há uma polarização. E essa hegemonia é da direita, e essa hegemonia é do Partido Colorado. Agora, importante dizer que esse novo presidente paraguaio é um presidente que tem se mostrado uma liderança interessante. Primeiro, ele é um presidente jovem. Segundo, é um presidente, né, que vem nessa linha de direita, mas não da chamada extrema-direita. Enfim, ele é uma direita chamada moderada no continente. Ele abre diálogos com, obviamente, toda a direita do continente, porque ele é de direita. Então ele fala com o presidente do Uruguai, que é um presidente de direita, ele fala com o presidente do Equador, que é um presidente de direita, mas ele também tem diálogo com os presidentes de esquerda, de centro-esquerda da região. E principalmente, ele tem um diálogo muito interessante com o presidente do Brasil, o presidente Lula. Ele se refere ao presidente Lula, sendo ele um presidente de direita, como um grande estadista brasileiro, um grande estadista latino-americano e na região. Ele tem uma deferência
ao presidente Lula. Veja agora, por exemplo, na passagem de bastão da liderança do Brasil para o Paraguai no Mercosul. Mercosul agora é o presidente do Paraguai, agora é o presidente do Mercosul, ou seja, o presidente do Paraguai agora é o presidente do Mercosul. Se o Paraguai o presidente do Paraguai é o presidente. E foi o presidente Lula passou. Então, você vê ali que ali tem uma certa intimidade entre eles. Naquele ritual todo, houve uma troca de afetos ali. Isso ficou visível, né? Isso vem das declarações que foram feitas lá atrás, desde a posse do presidente do Paraguai e mesmo desde a campanha. Diferente, por exemplo, do Milei, que também é um presidente de direita, assim como o do Paraguai, mas o presidente da Argentina está mais à direita. E tem declarações, digamos, de oposição ao presidente Lula, que é a maior referência aqui na região, é o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua importância, sua economia, sua população. Então, esse presidente do Paraguai é um presidente Favale, é um presidente articulado, é um presidente, digamos, do diálogo, é um presidente que consegue conversar com todos os lados e que tem um projeto mais modernizante do Paraguai e de integração muito forte com o Brasil. Em 2024, poderá haver um novo rearranjo desta balança. México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguai e Venezuela terão eleições. Estreitando a lista para os países de economia relevante para o Mercosul, o resultado no Uruguai e na Venezuela interessam muito ao Brasil. Nessa reta final do ano, nós, do Jovem Pan Internacional, esperamos ter cumprido a nossa meta de ter te mantido muito bem informado e ter explicado o que aconteceu em 2023. No programa da semana que vem, as perspectivas para 2024. A gente se revê daqui uma semana. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.